Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Poder e vamos com a notícia que vem diretamente com o André Marsiglia. A crise na PF explode de vez com o apoio a Mendonça. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o André Marsiglia. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilha este vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Todos nós sabemos que existe hoje uma guerra instaurada entre o Mendonça e a cúpula da Polícia Federal por conta das investigações sobre o Lulinha. Cada vez mais que chegam perto do Lulinha, mais a cúpula da Polícia Federal ligada ao próprio Lula começa a enfrentar o Moraes. 27 superintendentes tinham inclusive feito uma nota, superintendentes ligados à cúpula da Polícia Federal. O ponto aqui é que mais ninguém se solidarizou com essa cúpula da Polícia Federal. A base da Polícia Federal não está apoiando a cúpula e as entidades às quais essa cúpula é filiada também não apoiaram. É isso que conta a coluna do Estadão. A ADPF e a FENAPEF não se manifestaram em defesa do diretor-geral da entidade, o Andrei Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal. A única manifestação, como eu mencionei, foi desses superintendentes. Mais ninguém apoiou, nem a AGU, nem nenhum órgão relacionado, nem a base da Polícia Federal, nem as entidades, o Andrei Rodrigues e a cúpula da Polícia Federal, antecipei, estão sozinhos, estão se isolando. E isso tem uma clara razão. A razão é que, primeiro, a tentativa da Polícia Federal de driblar a relatoria do Mendonça, entregando as investigações para o Moraes, tentando fazer com que fossem distribuídas a outro ministro. Segundo, a troca da equipe sem avisar o Mendonça. E é isso que deixou o Mendonça louco. Terceiro, a ordem para delegados cedidos a outros órgãos voltarem para a Polícia Federal, tentando atingir os delegados da Polícia Federal que assessoram hoje o André Mendonça. Quarto, o pedido inédito do Andrei Rodrigues para que a AGU do Messias viesse a intervir com o Mendonça. A AGU não fez isso, o Messias não se meteu com o Mendonça e o Andrei Rodrigues percebeu que estava ali cada vez mais sozinho. E agora as entidades não se manifestam. O desconforto interno em relação à cúpula da Polícia Federal é imenso. Eles sabem muito bem que a cúpula da polícia, a diretoria-geral da Polícia Federal está cada vez mais ligada ao Lula, sem se importar com as questões jurídicas que precisam ou devem ser investigadas. Me parece que nós temos aqui uma situação interessante. O André Mendonça, claro, sofre desconfiança de muita gente. O André Mendonça, obviamente, dentro do STF, está isolado. A Polícia Federal nem sempre apoia o André Mendonça porque acham que alguns atos dele, é isso que internamente se diz nos bastidores, alguns atos deles leem como atos bolsonaristas, mas não importa. O ponto é que nessa guerra entre Andrei Rodrigues e André Mendonça, ou seja, entre a cúpula da Polícia Federal e o ministro do STF, André Mendonça, parece que a maior parte das pessoas está ao lado do André Mendonça, por ficar claro que por mais que eles leiam às vezes o André Mendonça como um bolsonarista, eles também leiam o André Mendonça como alguém muito mais apegado à lei, né, à literalidade da lei, ou seja, um ministro muito menos político do que a própria cúpula da Polícia Federal. E isso, meus caros, não é algo pequeno, porque se a Polícia Federal conseguisse, de alguma forma, fazer com que o André Mendonça recuasse, isso seria do interesse de muita gente, seria do interesse do governo federal, seria do interesse dos ministros do STF, seria do interesse de diversos órgãos, mas não é o que está acontecendo. André Mendonça, justamente por estar sendo fiel à lei, por estar sendo um ministro correto, um ministro que não se desvia, né, politicamente daquilo que tem de ser feito, ele tem recebido o apoio das pessoas, enquanto a cúpula da Polícia Federal, por estar agindo mais politicamente do que juridicamente, está cada vez mais isolada. Bom sinal, bom presságio em relação àquele que hoje dentro do STF é o único que me parece interessado em investigar alguma coisa. O André Mendonça tem, com certeza, por isso, o apoio da maior parte da população e até mesmo das entidades. Embora muitos ministros, muitos policiais não gostem dele, ele tem um apoio institucional dessas entidades. Deixa aqui o seu recado. E vamos com mais notícias no site Diário 360. Governo Trump acompanha de perto o caso envolvendo Moraes e jornalista maranhense. Caso envolvendo Alexandre de Moraes e o jornalista Luiz Pablo Conceição Almeida ganha repercussão internacional
e reacende o debate sobre liberdade de imprensa, sigilo da fonte e limites da atuação judicial. O caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o jornalista maranhense Luiz Pablo Conceição Almeida passou a ganhar repercussão além das fronteiras brasileiras, após relatos de que as autoridades dos Estados Unidos acompanham os desdobramentos das investigação. A atenção internacional aumentou o debate sobre os limites entre decisões judiciais, liberdade de imprensa e proteção ao sigilo da fonte. Críticos de Moraes afirmam que a atuação do ministro levanta preocupação sobre excessos no uso do poder judicial contra jornalistas e pessoas ligadas à divulgação de informações de interesse público. Para esses setores, medidas como busca e apreensões podem criar um ambiente de intimidação para profissionais da imprensa. A principal controvérsia está relacionada à apuração sobre reportagens publicadas pelo jornalista envolvendo o uso de veículos oficiais por familiares e ministros do Flávio Dino. A defesa da liberdade de imprensa argumenta que jornalistas devem ter garantias para investigar e publicar informações sem medo de retaliações. Outro ponto questionado por críticos é a obtenção de informações de dispositivos apreendidos e dos desdobramentos que teriam levado às ações contra uma suposta fonte das reportagens. Para a entidade da imprensa, a proteção da fonte jornalista é um dos pilares fundamentais de uma democracia. A possibilidade de análise do caso por autoridades americanas também provocou discussões sobre aplicações da Lei Global Magnitsky, utilizada pelos Estados Unidos para impor sanções contra estrangeiros acusados de violações graves de direitos humanos. Embora uma eventual medida dependa das avaliações oficiais, o tema aumentou a pressão política em torno do episódio. Entidades ligadas ao jornalismo manifestaram preocupação com a situação e defenderam que as investigações envolvendo profissionais da imprensa precisam respeitar garantias constitucionais. O argumento central é que o debate e eventuais abusos não podem comprometer o exercício da atividade jornalística. Os críticos de Moraes sustentam que as decisões judiciais contra comunicadores precisam ser analisadas com cautela para evitar que o poder do Estado seja usado de maneira desproporcional. Segundo essa visão, a defesa das instituições também exige transparência e limites claros para autoridades públicas. O episódio reacende uma discussão maior sobre o equilíbrio entre os embates a crimes, responsabilização por eventuais excessos e preservação das liberdades individuais. Para opositores do ministro, a atuação reacende do STF em alguns casos demonstra uma concentração de poderes consideradas preocupante. Defensores das decisões de Moraes, por outro lado, argumentam que o judiciário tem o dever de investigar condutas que possam configurar crimes e que nenhuma pessoa está acima da lei. O debate permanece centrado na interpretação dos limites dessas medidas. Com a repercussão internacional, o caso passou a representar mais um capítulo da disputa política e jurídica envolvendo Alexandre de Moraes. Para seus críticos, o episódio reforça a necessidade de fiscalização sobre autoridades. Para seus apoiadores, demonstra a atuação do judiciário no cumprimento de suas funções. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.